as sanções dos Estados Unidos contra Moraes. Falei lá no início, muita gente ansiosa. Calma, calma, vai sair. Ó, Jason Miller, né, que é o conselheiro do Donald Trump, ele se juntou ao Elon Musk nas críticas a Alexandre de Moraes. O Miller afirmou que o magistrado é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. E se muita gente aqui no Brasil está reclamando, né, da demora para a adoção de sanções contra o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, isso se deve ao seguinte: as medidas estão sendo analisadas por 4 departamentos do governo dos Estados Unidos. Primeiro, o Departamento de Estado, que é o equivalente ao nosso Ministério das Relações Exteriores, que é comandado pelo Marco Rubio. Quando era senador, o Rubio afirmou que o bloqueio da rede social X por Moraes era uma manobra para minar as liberdades básicas no Brasil. Também, Conselho de Segurança Nacional, chefiado pelo coronel Mike Waltz, ele também vai opinar sobre as sanções a Alexandre de Moraes. Como as sanções ao ministro do STF ainda envolveriam um bloqueio financeiro a ele, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também tem sido consultado. E o Conselho da Casa Branca, que é responsável por aconselhar juridicamente o presidente Trump, completa a lista dos envolvidos nessa discussão sobre as sanções. Deputado Eduardo Bolsonaro, licenciado, que está aqui nos Estados Unidos, também tem sido muito consultado, né, por integrantes lá da Casa Branca. Então, todos esses que eu citei vão preparar pareceres que serão enviados ao Donald Trump, né, e é ele, o Trump, que tem a palavra final sobre as sanções. A Ana Paula Henkel tem contato direto com o Jason Miller, tem boas fontes na Casa Branca e pode falar um pouquinho mais sobre essas sanções, que a gente espera, sinceramente, que não demorem muito, mas que estão sendo pensadas com todo cuidado, Ana. Esse é o ponto, Lacombe. Estão sendo pensadas com muito cuidado, porque é claro que há o óbvio respeito à Constituição dos Estados Unidos, há um caminho muito bem respeitado, né, o devido processo, seja ele legal, seja ele para a aplicação de alguma sanção, para a aplicação de votação de projetos de lei. Tudo é muito respeitado, nada é feito assim, correndo, como no Brasil, vem uma canetada, e tudo que acontece, olha, 99% das coisas que acontecem nos Estados Unidos, de sopetão, aquela coisa, veio um juiz e deu uma canetada, é revertido. Tudo que é bem estabelecido e que respeita todo esse processo que eu estou mencionando, tudo consegue ter pilares mais fortes, com um futuro que não vá balançar, sem terremotos e sem maremotos, podemos colocar dessa maneira, né? Fazendo uma alusão aí até o que acontece na minha querida Califórnia. Então, Lacombe, tudo vai ser muito pensado. Não adianta, nós não vamos ver nos Estados Unidos o que acontece no Brasil. Inquéritos de ofício, situações decididas pelo fígado, sem olhar. Juízes, agora, por exemplo, teve um juiz, né, que ali, no ímpeto de parar Donald Trump a qualquer maneira, sem respeitar uma premissa do executivo, que estou falando das deportações dos imigrantes ilegais e principalmente os criminosos dos Estados Unidos, um juiz federal, não da Suprema Corte, um juiz federal resolveu dar uma canetada. Não, não pode fazer isso. E a Suprema Corte, por unanimidade, mesmo as 3 juízas que foram indicadas por democratas, mesmo as 3 juízas disseram, alguns discordaram, né, na votação, mas disseram, imaginem, isso é perigoso, porque imaginem se qualquer juiz federal resolve atravessar as decisões do Poder Executivo dos Estados Unidos da América. Então, não adianta, não há, dei essa volta toda exatamente para repetir, não há correria, não haverá correria, tudo será analisado de maneira detalhada, principalmente no que se refere à Lei Magnitsky, que não precisa do Congresso.
é toda a documentação, e agora são vários departamentos, são vários ministérios, né? Secretarias, vamos colocar assim, pastas ministeriais. São várias pastas ministeriais analisando tudo isso. Isso virá para a mesa do presidente Donald Trump, e aí toda a sua equipe jurídica vai analisar esses documentos e dizer qual é o melhor caminho. Lacombe, alguma coisa vai acontecer. O que eu posso adiantar pelas mensagens que eu tenho trocado com Jason Miller é que o nome do Alexandre de Moraes é grande, é gigantesco, como ele gosta de pensar que ele é. Mas é grande e gigantesco hoje, dentro da Casa Branca, da pior maneira possível. O futuro para Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, a médio prazo, não acredito que seja a curto prazo, até porque há muitos problemas que muitas arrumações, né, herdadas da outra administração Joe Biden, que Donald Trump está colocando como prioridade, mas a médio prazo eu acho que as coisas vão acontecer, porque nós estamos falando de uma interferência também em relação à vida de cidadãos americanos. Cidadãos americanos. E ele sabe muito bem disso. Só que eu acho, para finalizar, Lacombe e Silvio, que o Alexandre de Moraes ele esticou tanto a corda, ele abusou tanto da sorte, que agora ele não tem como voltar. Mas um freio ele vai receber.